Ao lado de Elivaldo Barbosa e Lívia Pessoa. Lívia, uma ótima tarde para você. Boa tarde, Joelson, para você, para o Elivaldo e para quem está em casa nos acompanhando. Uma boa tarde para você também, Elivaldo. É isso, Joelson. Boa tarde, Lívia. Boa tarde para você que está em nossa companhia. Bom, nossa primeira missão hoje, Lívia, é mandar um abraço para aquelas pessoas que nos acompanham todos os dias. E algumas delas fazem contato conosco nas ruas, né? Como foi o seu caso hoje, que encontrou lá a Vani, lá da vila, do bairro Samaritana, né? Exatamente. Ela disse que é doida por ti, que queria que tu mandasse um boa tarde para ela. Tá aí já o presente da dona Vani. Muito educada, porque é esse o ponto. Quando falam com a gente, tem que ter educação também. Dona Vani foi uma fofa e pediu esse abraço. Um abraço, dona Vani, lá da Samaritana. Um abraço para a senhora e para todo mundo que faz parte aí da comunidade, acompanhando o nosso Jornal do Piauí, em especial agora, nosso Tempo Real. Né? Você que encontrou a Lívia Pessoa e mandou esse abraço aqui para nós. Muito obrigado mesmo. Vamos falar a respeito da Câmara Municipal de Teresina, que hoje fez consulta ao Tribunal Regional Eleitoral sobre a possibilidade de convocação do suplente da vereadora Tatiana Medeiros. Ela foi afastada do seu mandato por decisão judicial. É uma medida cautelar, afastada temporariamente. A dúvida agora da mesa diretora da casa é sobre a convocação do suplente imediato, ou se aguarda 60 dias, foi estabelecido pela Justiça, até que seja convocado o vereador. Vamos com a reportagem de Elivaldo Barbosa. O gabinete da vereadora Tatiana Medeiros na Câmara Municipal de Teresina está aberto, mas sem nenhuma atividade parlamentar, desde a notificação judicial que confirmou o afastamento da vereadora do mandato. E o primeiro suplente, Leônidas Júnior, pode ou não assumir. Em entrevista coletiva na semana passada, o procurador da Câmara, Pedro Ricardo, informou que posse de suplente só após 60 dias. E até lá, muitos desdobramentos podem acontecer e tudo, então tem N fatores do que pode acontecer ou não. Essa cassação, ela só pode ser, a princípio, falada a partir do momento em que tenha pelo menos uma questão de um trânsito em julgado. Então temos que ter uma certa prudência para falar nessa questão. Existe todo o devido processo legal, o contraditório, a ampla defesa, temos uma questão do Estado Democrático de Direito, então isso aí tudo vai ser respeitado. Então é muito precipitado falar nessa questão nesse momento, até porque eu recebi essa questão nesse momento, ainda sequer apreciei, mas é uma questão que diz respeito única e exclusivamente ao Poder Judiciário. Então, em tese, o gabinete continua. Mas o artigo 87 do Regimento Interno da Câmara determina, em qualquer caso de vaga, licença, investidura no cargo de secretário municipal, secretário ou ministro de Estado, ou licença maternidade, o presidente da Câmara Municipal convocará imediatamente o respectivo suplente, observados os prazos estabelecidos neste regimento. Mas no caso da vereadora Tatiana Medeiros, o regimento não faz nenhuma referência. Até o início da manhã desta segunda-feira, o presidente Enzo Samuel preferia não falar sobre o assunto, mas a Câmara Municipal já está agindo e decidiu provocar a Justiça Eleitoral para saber se o primeiro suplente do PSB aqui no Poder Legislativo assume ou não o mandato no lugar da vereadora Tatiana Medeiros. Segue vaga, então, essa cadeira por enquanto, Elivaldo Barbosa. É verdade. Segue vaga, a vereadora está afastada do mandato por decisão cautelar do juiz Luiz Henrique Moreira Rego, e até que essa decisão seja revista, seja revogada, está valendo. Não há prazo para isso, mesmo sabendo que a defesa já deve ter protocolado na manhã de hoje 2 recursos, um habeas corpus para o relaxamento da prisão e o outro para revogar a decisão do juiz em relação ao mandato da vereadora Tatiana Medeiros. O presidente da casa, Enzo Samuel, ele não foi hoje pela manhã na Câmara Municipal, passou rapidamente lá pelo Palácio da Cidade, mas segue em silêncio. Elivaldo Barbosa, alguns pontos aqui. Primeiro deles, sobre o habeas corpus. Nós entramos em contato com o Tribunal Regional Eleitoral, que informou que ninguém ingressou ainda com nenhum pedido de habeas corpus lá. E a Lacena fez o contato com a defesa da vereadora Tatiana Medeiros, e eles disseram que amanhã ou quarta-feira devem ingressar com esse
habeas corpus. Estão avaliando algumas questões, né? E algumas estratégias da defesa, nós vamos aguardar o que é que pode acontecer. Nós temos essa imagem, nós exibimos agora há pouco, que é a imagem da janela da sala onde está a vereadora Tatiana Medeiros. Ela está nessa sala aí, ó, que você pode ver, nessa primeira janela, tem essa grade. O detalhe interessante, hoje a Micaela chegou a conversar com a vereadora Tatiana Medeiros a respeito dela, se saudaram lá, bom dia e tal, generoso. E aí ela percebeu, né, a Micaela trouxe a informação de que a vereadora tem o controle ali da janela, né? Abrir a janela, ficar olhando ali para o pátio. Essa janela fica em frente ao pátio central do Comando Geral da Polícia Militar. É uma sala, na verdade, um dormitório, sem televisão, onde a vereadora está. E ali mesmo, no pátio, em frente à janela, ela tem o banho de sol durante 1 hora por dia. Ela tem o direito de sair. E nós tentamos, ao longo do dia, o contato com o presidente da Câmara, como o Elivaldo Barbosa colocou na reportagem. Ele fez a opção de não falar nada por enquanto. E nós pedimos aqui a Lívia, não foi, Lívia? Nessa conversa nossa diária aqui nos bastidores. Lívia, vai ter a solenidade lá na Prefeitura. Lívia, você foi à solenidade da Prefeitura na expectativa também, claro, além de registrar a solenidade de posse do novo secretário municipal de Esporte e Lazer, mas na expectativa de conversar com o presidente da Câmara. Isso, Joelson, porque teve a plena presença de todos os parlamentares, vereadores da oposição, da situação, que são aliados políticos do próprio PSD e do vereador Zé Neto. Então, no cerimonial foi citado o nome do presidente Enzo Samuel na casa. No entanto, na hora que estava todos se retirando, né, um por um, eu estava de óculos, então eu estava enxergando plenamente, perguntei ao prefeito sobre a presença do presidente Enzo Samuel, e ele afirmou que o presidente havia sido chamado para um compromisso, e eu consegui apurar nos bastidores de que esse compromisso, no caso, seria uma visita ao TRE para conversar sobre justamente o caso da vereadora Tatiana Medeiros. Muito bem, então ele teve um encontro, possivelmente, lá no TRE. Isso, exatamente. É a apuração. Tá aí. Vamos aguardar o que é que vai acontecer nesse encontro. A dúvida e o assunto a ser tratado com a Justiça Eleitoral é: chama o suplente ou não chama? O fato é que o PSB hoje está sem representante na Câmara, Elivaldo Barbosa. Isso é fato. Isso é fato. O PSB hoje está sem representação na Câmara, considerando o afastamento por decisão cautelar da Justiça Eleitoral. Agora, isso é a grande dúvida. De que forma o suplente pode ser convocado? Se imediatamente ali a vacância do mandato ou se tem que esperar esse prazo de 60 dias, enfim. A Câmara ela tem tido um comportamento conservador, cauteloso, provocou, segundo soube, o TRE para uma consulta. O TRE, por sua vez, também mantém uma certa cautela para saber aí o futuro dos recursos que serão protocolados em relação à decisão monocrática do juiz eleitoral e também a própria situação da parlamentar detida lá no Comando Geral da Polícia Militar. Então, a gente percebe um ambiente de indefinição para que tomada de decisão seja feita. O fato é que, normalmente, na ausência do parlamentar, o suplente é convocado, a não ser que seja no caso de licença médica, motivo de viagem, por um prazo inferior a 60 dias. Agora, vale ressaltar que esse caso aí, não quero dizer que vire regra, ninguém quer, aliás, para o parlamento, mas é uma situação que, omissa no regimento interno da Casa, poderá, quem sabe, até mesmo ser incluída nos debates que estão ocorrendo agora para a reforma do regimento interno da Câmara, debate que está acontecendo na Comissão de Legislação e Justiça. E pelo que a gente também pôde apurar, Joelson, o presidente da Casa deve se manifestar oficialmente para a imprensa amanhã, pelo menos foi isso que a gente pôde entender nos bastidores, e que existe essa expectativa porque a manifestação do presidente da Casa é necessária numa situação como essa, dadas as circunstâncias, e é justamente essa instabilidade que o Elivaldo bem trouxe, de que não há uma certeza sobre quem vai assumir, se vai ter que assumir de alguma forma, mas o fato atualmente estão apenas 28 vereadores atuando no Legislativo, o que prejudica, de certa forma, o bom funcionamento da Casa. Muito bem, vamos aguardar então a possibilidade dessa declaração. Até agora o presidente não deu declarações, mas se mostra como alguém que está analisando, né, estudando muito esse caso.